Fazendeiro encontra 3 bebês abandonados em sua fazenda, mas quando chega perto deles, nota algo de dar calafrios. O sol ainda nem tinha dado sinal de vida quando Ernesto saiu da cama, o corpo doído do batente da lida de todo dia na roça. Ele se arrumou devagar para mais uma jornada pesada. O cheiro da terra molhada e o vento fresco da manhã já faziam parte da alma dele. Cada passo na estradinha de terra que levava até o curral parecia que vinha de dentro, como se ele fosse um pedaço do chão que tanto cuidava. Mas aquela manhã estava diferente. Um silêncio estranho incomodava Ernesto. A cadela dele, Chica, sempre vinha correndo abanando o rabo toda feliz quando via ele se aproximando. Só que dessa vez, nada. Nenhum sinal dela. Ele parou um pouco, prestando atenção no barulho do curral. Chamou por ela numa voz baixa, mas com um aperto no peito. E nada além do mais absoluto silêncio. Apurou o passo e entrou no cercado. Foi aí que viu. Chica estava deitada, quietinha, ao lado de alguma coisa que ele não entendeu direito de longe. Quando se aproximou, o coração deu um pulo no peito. Era uma cena que parecia mentira. 3 bebês bem pequenos, recém-nascidos, estavam ali, largados debaixo de uma moita, enrolados em paninhos sujos, tremendo de frio. Chica cansada, mas com o olhar firme parecia ter vigiado eles a noite toda. Não tinha dúvida. Foi ela que achou e ficou ali, protegendo do jeito que dava. Ernesto ficou paralisado. Aquilo não fazia sentido. O que ele ia fazer? Como lidar com uma coisa dessas? Mas no fundo ele sabia. Tinha que agir. Pegou os bebês com o maior cuidado do mundo, como se cada toque fosse uma oração muda pedindo que estivessem vivos. Olhou para Chica, ainda deitada, e murmurou mais para si mesmo que para ela. Vamos levar eles para dentro. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa e deixe o seu like no vídeo para nos ajudar. Vamos continuar. Ernesto correu, em disparada para casa. Dentro, Marina, sua esposa, ainda dormia sem saber de nada. Quando entrou, chamou o nome dela num tom que ela nunca tinha ouvido antes. Marina, acorda! Você precisa ver isso. Ela levantou na hora, assustada. O tom da voz dele não deixava dúvida de que algo sério tinha acontecido. Quando viu os bebês nos braços do marido, os olhos dela se arregalaram. Primeiro o choque, depois uma ternura que encheu o rosto dela. Não foi preciso falar nada. Os dois sabiam que, daquele momento em diante, tudo tinha mudado. Cada gesto deles com aquelas crianças era como uma tentativa de entender aquele milagre. Estranho, mas real. A cozinha simples da casa agora estava tomada por um sentimento misturado. Medo e carinho. Eles olhavam para os rostinhos das meninas, tentando entender como era possível amar assim, tão de repente. Ernesto se aproximou da esposa, com uma das pequenas nos braços, e disse baixo: A gente tem que cuidar delas, Marina. Não sei como, mas temos. Ela olhou bem fundo nos olhos dele, vendo ali uma coragem que nunca tinha notado. Respirou fundo e respondeu: Vamos cuidar sim, seja como for. Naquele começo de dia frio, o casal não fazia ideia do que o futuro ia trazer. Mas tinham certeza de uma coisa. Estavam ligados àquelas crianças de um jeito que não dava para explicar. E talvez, no meio disso tudo, acabassem descobrindo mais, sobre si mesmos também. A casa, que sempre tinha sido um cantinho tranquilo e acolhedor, agora parecia virada do avesso. O cheiro de leite fervido se misturava com o perfume das lavandas que Marina cuidava com tanto carinho no fundo do quintal. As meninas, tão pequenas e indefesas, precisavam de tudo: calor, carinho, paciência. E mais do que tudo, de gente disposta a ficar do lado delas. Marina foi a primeira a tomar atitude. Com um cuidado que nem ela sabia que tinha, esquentou pouco de água no fogão a lenha e começou a limpar as crianças do jeito que dava. Os paninhos que Ernesto tinha trazido não eram suficientes, e os corpos das bebês tremiam. A cada toque, Marina sentia algo diferente, como se estivesse tocando numa parte dela mesma que até então estava adormecida. Era como se, finalmente,
tivesse sentido o que era ser mãe. Enquanto ela se virava com as meninas, Ernesto se afastou para arrumar um cantinho ali mesmo na sala. Pegou umas colchas e uns cobertores mais velhos, fez uma espécie de ninho e colocou as bebês ali com o mesmo cuidado que tinha com os bichos da fazenda. A casa, que até então era simples e bem organizada, se transformava para acolher o inesperado. O silêncio no ambiente era profundo, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de significado, como se o tempo estivesse esperando para ver o que ia acontecer. Marina se aproximou e, com a calma de quem está descobrindo um instinto novo, ofereceu um pouquinho do leite que tinham conseguido aquecer. As meninas, ainda com os olhos arregalados e o corpo fraco, começaram a aceitar o leite, uma a uma. O primeiro sorriso de alívio que Marina deu foi quase imperceptível, mas Ernesto viu. Ele viu e entendeu. Mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, alguma coisa muito forte estava nascendo ali. Eu não sei o que fazer, disse Marina com a voz embargada. Ela olhava para as crianças como quem tenta entender o próprio coração. Eu não sei como cuidar delas, Ernesto. Nunca pensei que fosse assim. Ele chegou perto, colocou a mão no ombro dela e respondeu com firmeza. A gente aprende junto. Vamos ter que aprender. E ali ficaram, silenciosos, observando aquelas vidas pequeninas que, mesmo sem saber, já tinham virado o mundo deles de cabeça para baixo. Nas primeiras horas, o cansaço já batia forte. Durante a noite, eles se revezaram para manter as bebês aquecidas e alimentadas. A exaustão chegou logo. Quando a madrugada caiu de vez, Marina se deitou ao lado de Ernesto, o corpo pesado, a cabeça cheia. Você acha que a gente está fazendo a coisa certa? Perguntou ela, encarando o teto onde a luz da lua entrava pela janela. Ernesto demorou a responder. Olhou para as meninas dormindo nos berços improvisados e só então, com a voz rouca, falou. Eu acho que a gente está fazendo o melhor que pode, e talvez isso já seja o bastante. Ele fechou os olhos, sentindo uma paz estranha, mas também aquele medo do desconhecido que só quem carrega uma responsabilidade tão grande entende. A casa, que antes parecia apertada para 2, agora parecia dar conta de abrigar 4 corações. Mas ainda existia aquela pergunta quieta, aquela dúvida que não saía da cabeça. O que mais aquelas meninas iam precisar? O que ainda vinha pela frente? As primeiras noites em claro se arrastaram devagar. Mesmo sem dizer muita coisa, o laço entre eles e as crianças crescia. Não era um amor falado ou exagerado. Era feito de pequenos gestos, de noites mal dormidas, de lágrimas escondidas. E por enquanto, isso era tudo que eles podiam dar. E tudo bem. Era o suficiente. Mas no fundo, os dois sabiam que o caminho ia ser longo, cheio de perguntas sem resposta, cheio de desafios. As meninas, tão frágeis, iriam precisar de mais do que eles podiam imaginar. E havia um vazio ainda mais profundo. O passado delas. O que tinha acontecido? De onde tinham vindo? No outro dia, o sol mal tinha esquentado a terra e Ernesto já sentia o peso da nova rotina. A casa, que na noite anterior parecia um caos, agora começava a se ajeitar conforme o ritmo das meninas. Tudo girava em torno delas. Horários, tarefas, até os silêncios. Ernesto e Marina se dividiam como podiam entre o serviço da roça e os cuidados com as crianças. Mas, por mais que o tempo passasse, uma pergunta insistia em martelar na cabeça dos dois. De onde aquelas meninas tinham vindo? Ernesto não conseguia sossegar sem saber. Sentia que havia alguma coisa por trás daquele abandono, algo mais sério do que parecia. Nem mesmo a lealdade de Chica, sua cadela, podia explicar. Tinha alguma coisa fora do lugar. Naquela tarde, ele decidiu ir até o povoado vizinho, ver se alguém sabia de algo. Enquanto isso, Marina ficou em casa com as meninas, cuidando delas com o mesmo amor silencioso que vinha crescendo dentro dela, dia após dia. Era como se aquelas crianças já tivessem feito morada no coração dela. Não mais um fardo,
mas parte da vida, da rotina, da alma dela. Mesmo assim, o vazio da origem delas não deixava Marina em paz. Quem seriam? Por que foram deixadas? Ali, Ernesto chegou ao vilarejo com passos firmes, mas o coração apertado. Perguntou aqui, ali, mas ninguém dizia muita coisa. Os olhares desconversavam, as palavras saíam frias, como se o assunto fosse proibido. Parecia que ninguém queria mexer nessa história. Depois de muita insistência, encontrou um senhor mais velho, daqueles que já viram muita coisa. E foi ele quem começou a levantar o véu que escondia o passado daquelas crianças. O nome que surgiu foi Dalva. Uma mulher que, segundo o velho, vivia afastada de tudo, sozinha, nas colinas ao norte da propriedade de Ernesto. Levava uma vida dura, isolada, enfrentando tudo com o pouco que tinha. Ernesto nunca tinha ouvido falar dela direito. Talvez de nome, talvez de longe. Mas o que o senhor contou mexeu com ele. Dalva tinha 3 filhas pequenas. Nos últimos meses, tinha ficado ainda mais distante, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Parecia estar com medo, sempre com pressa. Tinha algo estranho no jeito dela, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela andava procurando um lugar para esconder as meninas, disse o homem com a voz baixa, quase sussurrando. Parecia desesperada. Ernesto sentiu o coração apertar. E ela está por aqui ainda? O homem hesitou. Baixou os olhos e respondeu. Morreu. Ninguém sabe direito como. Só sei que depois daquele último inverno, nunca mais ninguém viu Dalva. Ernesto abaixou a cabeça ao ouvir aquilo. A morte de Dalva não era apenas uma tragédia. Era uma resposta amarga demais para o que ele vinha tentando entender. Mas, ao mesmo tempo, deixava novas perguntas no ar. Por que ela abandonou as crianças ali, tão perto da morte? E por que ninguém nunca foi atrás delas? O homem, visivelmente desconfortável, ainda falou o seguinte. Ela tentou chegar à cidade para procurar ajuda, mas não conseguiu. Aquelas palavras ditas com tamanha simplicidade cortaram Ernesto como uma lâmina afiada. Era como se o peso daquelas lembranças fosse demais até para ele. Ernesto agradeceu em silêncio e voltou para casa com o peito carregado. Ao chegar, viu Marina sentada no chão da sala, com uma das pequenas no colo, cantarolando baixinho uma canção antiga. As outras 2 dormiam perto, embrulhadas em panos limpos. A cena o fez parar por um instante. O mistério ainda estava ali, mas o amor, esse já tinha se enraizado. Ele se aproximou devagar e, com a voz ainda embargada, contou tudo o que descobriu. Marina ouvia em silêncio, apertando a menina contra o peito, como se já soubesse, no fundo, que aquela história não teria um final fácil. Então ela morreu. Disse baixinho, os olhos marejados. E deixou essas 3 anjinhas ao relento. Ernesto assentiu sem conseguir esconder a tristeza. A gente não sabe por que ela fez isso, nem o que aconteceu antes. Mas uma coisa eu sei, Marina. Elas estão vivas por causa dela. Marina olhou para ele, e naquele olhar havia uma mistura de dor, amor e decisão. Marina ficou muda, olhando as pequenas. O peito dela apertou. E agora? O que a gente vai fazer com elas, Ernesto? Ele segurou a mão dela com firmeza, sentindo um nó na garganta. Eu prometi, Marina. Prometi para ela que não ia abandonar essas meninas. E agora, mais do que nunca, essa promessa tá viva aqui dentro. Marina então fala, enquanto as lágrimas queriam cair. Então vamos cuidar delas, Ernesto, pelo que a mãe delas não conseguiu fazer, pelo que elas ainda vão ser. O silêncio tomou conta da sala, mas dessa vez não era vazio. Era um silêncio cheio de promessas. A conversa foi longa, cheia de dúvidas, de medos e de promessas que não precisavam de palavras. Ernesto e Marina sabiam. Não havia mais como voltar atrás. Aquelas meninas tinham sido confiadas a eles. Por Dalva, pelo destino, por Deus. E agora eram parte daquela casa. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina.
O som das máquinas na fazenda misturava-se ao choro das bebês, ao barulho das mamadeiras, ao carinho constante. A casa, antes silenciosa, virou um lar cheio de vida. As pequenas vitórias diárias, um sorriso, um olhar curioso, davam força aos dois. Marina, que no início tinha medo de não saber ser mãe, começou a sentir um amor que brotava do peito sem esforço. Numa manhã de sábado, decidiu ir até a cidade sozinha. Foi comprar fraldas, roupinhas, brinquedos, mas ao entrar na loja de bebês, se sentiu deslocada naquele mundo tão colorido e cheio de novidades. Um vendedor se aproximou e perguntou: "Quantos filhos você tem?" Ela ficou muda por um instante. Depois respondeu, baixinho: "3. Tenho 3 filhas." Ela mesma se surpreendeu com o que disse. Aquilo saiu do coração, sem pensar. Ao voltar para casa, encontrou Ernesto brincando com as meninas. E ali, no meio dos brinquedos improvisados, das gargalhadas e da bagunça boa, ela entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, quando a menorzinha chorou sem parar e Ernesto já estava exausto, Marina a pegou no colo. E ela parou de chorar na hora. Foi ali, naquele gesto simples, que ela entendeu. Não era só cuidado. Era amor de mãe. A fazenda começou a se transformar. O que antes era só trabalho e rotina, virou um lugar cheio de sentido. Ernesto, sempre calado, agora tinha outro brilho no olhar. Continuava com o serviço, cuidando dos bichos e da terra. Mas o que realmente importava era voltar para casa e ver as meninas. A casa mudou. Os móveis improvisados, os brinquedos espalhados, a risada das crianças. Tudo isso era agora o centro da vida deles. Aquela responsabilidade inesperada estava, pouco a pouco, se transformando no maior presente que podiam ter recebido. Certo dia, um vizinho chegou com uma carta na mão. "É para você, Ernesto." Ele abriu curioso e logo viu o nome. Dalva. Era um comunicado. Dalva tinha falecido. Ernesto ficou parado. O mundo pareceu parar também. A mulher que ele conhecia só de nome, que confiou a ele o maior bem que tinha. Agora, era só silêncio. Ao contar para Cláudia, ela sentiu o peso da notícia bater forte. Por mais que não pensasse muito sobre Dalva antes, agora tudo fazia sentido. Não era só cuidar das meninas. Era também honrar a memória de quem deu a vida por elas. A promessa que Ernesto fez não era só para Dalva. Era para aquelas 3 meninas. E agora, mais do que nunca, eles sabiam que estavam exatamente onde precisavam estar. Foi difícil para Marina digerir tudo. Ela sentia um misto de compaixão por aquela mulher que nunca chegou a conhecer, mas também uma proteção enorme pelas 3 meninas que agora dormiam sob o mesmo teto que ela. As pequenas já faziam parte dela. Não dava mais para negar. Eram carne do seu coração. E saber que a mãe biológica delas tinha partido, sem chance de voltar, só fez o amor que sentia crescer ainda mais. O luto por Dalva era um luto silencioso. Não vinha com lágrimas escandalosas, nem com roupa preta. Era um pesar que se escondia no canto da alma, que apertava o peito na calada da noite. Marina não sabia bem como equilibrar tudo aquilo. A dor por alguém que nunca esteve em sua vida e, ao mesmo tempo, a alegria imensa de ver aquelas meninas rindo, crescendo, chamando por ela. Os dias seguintes foram pesados. Ernesto e Marina precisaram continuar tocando a vida, cuidando da roça, fazendo comida, tratando dos bichos, mas com o coração machucado. A casa, que antes parecia cheia de riso e barulho de mamadeira, de repente ficou meio quieta. Não, era só o silêncio das meninas dormindo. Era outro tipo de silêncio, aquele que vem com a ausência de alguém, mesmo que esse alguém nunca tenha pisado ali. A verdade, dura como enxada nova na terra seca, era que Dalva não voltaria, e isso mudava tudo. Mas, mesmo com a tristeza rondando, Ernesto carregava no peito uma certeza firme. Ele sabia que a promessa que fez aquela mulher, naquele hospital, com os olhos dela já sem força, ainda valia.
Mais do que nunca, agora ele entendia o peso daquilo. Não era só uma promessa bonita. Era compromisso. Era sangue no fio do bigode. Aquelas meninas eram deles agora. Não de papel assinado, mas de alma. Ele e Marina eram os pais delas. Morte de Dalva não era o fim da história. Era só uma passagem. Um capítulo novo que se abria. E com esse capítulo, Ernesto sentiu tanto o peso quanto a grandeza das escolhas que fez. Ele sabia que faria o que fosse preciso para dar àquelas meninas a vida que Dalva sonhou para elas. Naquela noite, enquanto Marina preparava a última mamadeira do dia e Ernesto embalava a mais novinha no colo, os dois trocaram um olhar que dizia tudo. Não precisava palavra. Eles estavam prontos para seguir juntos. Com dor, com cansaço, com saudade, mas juntos. Ali nasceu uma força diferente entre eles. Uma firmeza. Um amor que não era mais só de casal, era de pai e mãe. Era de quem enfrentou a perda, o medo, o peso da vida e escolheu continuar. E no fundo do coração, Ernesto sabia. Onde quer que Dalva estivesse, ela devia estar sorrindo, sabendo que suas filhas estavam seguras, estavam em boas mãos. O tempo passou, mas parecia correr diferente agora. O campo, que antes era só pasto e poeira, foi se tornando lar. As rotinas seguiam, ordenha cedo, almoço no fogão a lenha, tarde puxada de trabalho. Mas agora tinha mais. Tinha 3 menininhas crescendo, rindo, se arrastando pelo chão, chamando mamãe e papai com aquela vozinha de anjo. Cada dia era um novo desafio, uma febrezinha aqui, um tombo ali, mas também cada dia era uma vitória. Um passinho a mais, uma palavrinha nova. As que antes eram só bebês frágeis, agora começavam a mostrar quem eram. E ali, entre o leite fervendo no fogão e o som das galinhas no terreiro, Ernesto e Marina descobriam a beleza de um amor que não nasceu no ventre, mas brotou da coragem e crescia mais a cada dia. O tempo foi passando ligeiro. As meninas cresceram como flor no meio do mato, firmes, lindas e cheias de cor. Cada uma com seu jeitinho. A mais velha era toda curiosa, vivia perguntando o porquê das coisas. A do meio era mais calada, mas com um olhar que parecia enxergar a alma das pessoas. E a caçulinha? Essa era o riso da casa. Espalhava alegria até quando fazia bagunça. Ernesto já não imaginava mais a vida sem aquelas 3. Era como se, desde sempre, elas tivessem estado ali, correndo descalças pelo quintal, se escondendo atrás da porta, chamando ele de pai com aquela voz doce que amansava qualquer tristeza. Marina, por sua vez, virou uma leoa. Cuidava, ensinava, dava bronca quando precisava, mas também sabia acolher no colo e cantar baixinho na hora do medo. Ela não se chamava mãe de boca pra fora, não. Era mãe até a última ponta do dedo, e mesmo com todas as dificuldades, porque criar filho sem luxo é luta diária. Havia ali algo que dinheiro nenhum no mundo comprava. Laço. Laço de verdade. Laço de alma. Tinha dias em que Ernesto parava no meio do terreiro, encostava na cerca e ficava só olhando as meninas, brincando com a cachorrinha no barro. E nessas horas, o coração apertava, mas de um jeito bom. Um jeito que só quem ama entende. Era gratidão. Era paz. Mesmo com toda a batalha que foi chegar até ali, ele sabia. Faria tudo de novo. Se precisasse passar por tudo outra vez, a promessa, a mudança de vida, o medo, o luto, ele passaria. Porque valia a pena. Às vezes, quando a saudade de Dalva batia mais forte, Marina sentava no alpendre, olhava para o céu e dizia baixinho: "Pode ficar em paz, minha irmã. As tuas meninas estão bem. A gente tá cuidando direitinho. E elas estão crescendo lindas, cheias de vida. Do jeitinho que você sonhou. A vida ali no interior continuava simples. Mas agora tinha mais cor, mais som, mais história. Aquela casa, antes silenciosa, agora era cheia de gargalhada, de cantoria desafinada,
de passos apressados no assoalho. E no fundo, tanto Ernesto quanto Marina sabiam. As raízes que estavam criando ali não eram só no chão da roça, eram raízes no coração. Fortes, profundas, feitas para durar. Porque família, no fim das contas, não é só quem nasce da gente. É quem a gente escolhe amar e nunca mais soltar. A mais velha, Lívia, já dava sinais de esperteza desde cedo. Com os olhinhos sempre atentos e cheios de curiosidade, ela engatinhava de um canto ao outro da casa, mexendo em tudo, querendo descobrir o mundo com as próprias mãos. Sônia, a do meio, era o contrário. Quietinha, observadora. Ficava de canto só olhando. Parecia entender coisas que nem adulto compreendia. Tinha um jeitinho calmo, daqueles que deixam a casa em paz só de estar presente. E a pequena Joana? Ah, essa era puro riso. Tinha um sorriso, fácil, contagiante, daqueles que espantam tristeza. Era a luz daquela casa, a que fazia Ernesto e Marina esquecerem até do cansaço. Aos poucos, a vida ia tomando forma ali naquele cantinho de chão batido. A casa já não era a mesma. Estava cheia de cor, brinquedos espalhados, cheirinho de mingau no ar. Mas, junto com as alegrias, vieram também as provas. Foi num dia quente de verão que tudo virou. Sônia, que sempre foi forte e saudável, começou a ficar febril. Primeiro veio a moleza, depois a febre alta. E então aquela menininha serena foi se apagando aos poucos, quieta demais até para o seu costume. Marina, que já estava acostumada com chorinho, birra e noites mal dormidas, sentiu o coração disparar. Olhou para Ernesto em busca de firmeza, mas encontrou no rosto dele o mesmo medo que sentia. Nunca tinham lidado com uma criança doente daquele jeito. Era como se todo o chão fugisse debaixo dos pés. Tentaram de tudo. Chá de boldo, banho morno, reza forte. Mas nada quebrava aquela febre teimosa. Ela vai melhorar, disse Ernesto tentando segurar a voz. Mas por dentro, ele tremia mais do que vara verde. Foi aí que ele tomou a decisão. Pegou Sônia no colo e foi para a cidade. No lombo do cavalo mesmo, em busca do doutor que Marina conhecia. Marina ficou rezando baixinho no alpendre, tentando ser forte pelas outras duas. Ela sabia que não podia desabar. Não agora. O diagnóstico veio com um certo alívio. Era só uma infecção. Daquelas chatas, mas comuns, exigia cuidado, paciência e amor dobrado. O susto passou, mas deixou lição. Foi ali que Ernesto e Marina entenderam de verdade o que era ser pai e mãe. Não era só trocar fralda, dar mamadeira e ensinar a andar. Era enfrentar o medo, engolir o choro e seguir firme mesmo sem saber o que fazer. Era confiar no amor mais do que em qualquer manual. Com o tempo, Sônia se recuperou. E quando voltou a sorrir, parecia que a casa inteira respirava aliviada. Joana continuava espalhando alegria pelos cantos. E Lívia já começava a soltar as primeiras palavrinhas do jeitinho dela, tropeçando nas sílabas, mas com um brilho nos olhos que fazia tudo valer a pena. A cada nova descoberta, a cada passo novo das meninas, Ernesto e Marina sentiam como se tivessem vencido uma batalha. Mas sabiam que outras viriam, porque junto com o crescimento das meninas, a rotina na fazenda também começava a pesar. E cuidar de 3 pequenas, enquanto tocava a vida no campo, exigia mais do que força no braço. Exigia força no coração. As tardes de lida na roça e o cuidado com os bichos tomavam conta dos dias. O campo ainda era a paixão de Ernesto e Marina. Mas a verdade é que o tempo parecia esticar cada vez mais. E o descanso, encurtar. As horas para cuidar um do outro, para conversar com calma, estavam sumindo. E foi nesse ritmo apertado que nasceu uma angústia nova dentro do peito de Marina. Ela começou a se perguntar se estava sendo boa mãe. Será que dava conta? Será que estava fazendo o suficiente? Era difícil lidar com aquele turbilhão de sentimentos. O amor gigante pelas meninas, o cansaço que pesava no corpo e na alma,
e a sensação de que, talvez, ela não estivesse à altura da missão. Às vezes ficava parada olhando para Lívia, Sônia e Joana e se sentia perdida. Queria ser forte, mas por dentro havia dias em que tudo parecia demais. A tal da mãe perfeita, essa que muita gente cobra e ninguém consegue ser, começava a virar um fardo. Ernesto, que mesmo cansado não deixava de observar sua mulher, percebeu a mudança. Ele via como Marina se desdobrava, como tentava manter tudo no eixo, sempre com um sorriso no rosto. Mas por trás daquele sorriso, ele também via o peso. E entendeu que precisava dividir mais do que tarefas. Precisava estar ali, de corpo e alma para ela. Naquela noite, com as meninas já dormindo, ele segurou a mão dela na varanda. O vento frio batia leve, e o silêncio parecia pedir sinceridade. Vamos dar um passo de cada vez, Marina. Não precisa ser perfeito. A gente só precisa estar junto. Disse ele, com uma calma que ela precisava ouvir. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e ali, naquele gesto simples, encontrou o alívio que tanto buscava. Aquela conversa mudou tudo. Deixaram de ser apenas dois adultos tentando dar conta da vida. Se tornaram um time, uma família de verdade. As dificuldades ainda existiam, mas agora, com cumplicidade, elas doíam menos. O amor deles crescia junto com as meninas. E mesmo sem saber o que o amanhã traria, sabiam de uma coisa. Estariam prontos, juntos. O inverno chegou devagar, com sua brisa fria e o campo coberto de névoa. E com ele vieram também os pensamentos mais profundos. Ernesto e Marina, que já tinham aprendido tanto sobre a vida e sobre ser pai e mãe, agora encaravam um novo desafio. Como contar às meninas de onde vieram? As três, já crescidinhas, cheias de perguntas, começaram a querer saber mais. Queriam entender quem eram, de onde tinham vindo. Lívia, principalmente, fazia perguntas difíceis com a inocência de quem só quer saber a verdade. Naquela tarde fria, Ernesto se sentou na varanda. As meninas corriam pelo campo com os cabelos soltos ao vento e os risos ecoando no ar. Ele lembrava de quando chegaram, miudinhas, frágeis, e agora ali, livres e fortes. A culpa que antes o apertava no peito já não morava mais ali. Mas havia algo que ainda precisava ser feito. Enquanto dobrava as roupinhas na cozinha, Marina também pensava nas meninas. Sabia que mais cedo ou mais tarde, elas iriam querer saber de Dalva, a mãe que as colocou no mundo, e que por mais que elas fossem filhas deles agora, isso nunca deixaria de ser parte da história. No dia seguinte, Ernesto tomou coragem e fez o que planejava há meses. Levou as meninas até o jardim e começou a montar um álbum. Mas não era só um álbum de fotos. Era uma ponte, um jeito de, com cuidado e carinho, mostrar às meninas de onde vieram, o quanto foram amadas desde o início. Com Marina ao lado, juntaram as primeiras fotos, aquelas dos dias difíceis, quando ainda estavam fracas e indefesas. Cada imagem era uma memória viva. Cada texto que escreveram junto das fotos contava como Chica, a cadelinha fiel, as encontrou. E como, a partir dali, Ernesto e Marina se tornaram pais de coração e alma. Recortes antigos de jornal, pequenos bilhetes e lembranças completavam aquele pedaço de história. Quando as meninas começaram a folhear o álbum, algo mudou no olhar delas. Lívia, a mais velha, foi quem teve coragem de perguntar: "Mamãe Dalva, onde ela tá?" A pergunta caiu como um sussurro que cortou o ar. Marina respirou fundo e respondeu, com a voz doce: "Ela foi uma mulher muito especial. Não pôde ficar com vocês, mas vai ser sempre parte da nossa vida." As meninas ouviram com atenção. Talvez não entendessem tudo, mas estavam começando a sentir. Ernesto, vendo aquele momento, entendeu. Contar a verdade não era só dizer o que aconteceu. Era ajudar as meninas a se conhecerem, a entenderem que amor também se constrói. Que família não é só quem coloca no mundo, mas quem decide ficar, cuidar, amar. Eles sabiam que ainda viriam mais perguntas, mais conversas difíceis. Mas agora,
Havia uma base firme, a base de uma história construída com verdade e regada de amor. Os dias seguintes foram tomados por idas e vindas à cidade vizinha. Ernesto e Marina, com as meninas sempre por perto, saíram em busca de mais informações sobre Dalva. Conversaram com conhecidos dela, ouviram histórias que nunca imaginaram e, aos poucos, começaram a entender mais sobre a mulher que havia colocado aquelas 3 meninas no mundo. Cada pedacinho de informação parecia preencher uma parte do quebra-cabeça, mas ao mesmo tempo abria novas perguntas. Dalva, pelo que ouviam, tinha sido uma mulher valente, mas marcada por decisões difíceis e por uma solidão que machucava. Conhecer sua trajetória foi como um choque de realidade para Ernesto e Marina. Perceberam que, mesmo sem nunca terem visto Dalva pessoalmente, carregavam com elas um pedaço daquela mulher. Uma história que agora fazia parte da família deles. Enquanto isso, as meninas iam crescendo e começavam a fazer perguntas mais profundas sobre o mundo, sobre quem eram e onde se encaixavam. Lívia, a mais velha, era a mais questionadora, sempre tentando entender as coisas do jeito dela. Um dia perguntou com os olhos cheios de dúvida: se a Dalva é nossa mãe, por que ela não está aqui? Marina, com aquele olhar triste mais cheio de doçura, respondeu com calma sem esconder demais e nem machucar: ela vai estar sempre no coração de vocês, filha. Mas agora, a nossa família é essa aqui. Quem está do seu lado todos os dias, quem cuida, quem ama. Era uma conversa que não tinha fim. Mudava conforme os dias passavam. E por mais delicada que fosse, era necessária. Ernesto e Marina sabiam que, à medida que as meninas crescessem, elas iam precisar mais do que afeto. Iam precisar da verdade, mesmo que doída. E mais ainda, de compreensão. E acima de tudo, de um lar onde a lembrança de Dalva não fosse esquecida, mas respeitada com carinho. O álbum que Ernesto começou a montar, cheio de fotos e pequenos relatos, seria um legado, uma forma de ligar o passado que elas não lembravam ao futuro que estavam construindo juntas. A história daquelas 3 não era só sobre como chegaram até ali. Era também sobre o que fariam com o amor que agora envolvia todas elas. Foi mais um passo na direção de um lar de verdade. Uma família que, mesmo com as dores e os tropeços, se enraizava firme no amor. O inverno foi indo embora, e a primavera chegou trazendo novas cores, cheiros e esperanças. O campo florescia com força, mas no coração da pequena comunidade onde moravam, uma sombra começou a crescer. Ernesto e Marina, depois de meses tentando se adaptar a essa nova vida, começaram a perceber que ser aceito como família não dependia só do que sentiam no coração. Dependia também do olhar dos outros. Na rua principal da pequena cidade onde viviam, as conversas começaram a se espalhar como vento em dia de seca. Alguns vizinhos, que antes passavam pela fazenda de Ernesto e Marina com indiferença, agora cochichavam quando viam as meninas ao lado do casal. A origem das crianças ainda era envolta em mistério para a maioria, mas os boatos ganhavam força, e com eles, os julgamentos. Quem são essas meninas? Perguntavam uns aos outros, ora com curiosidade, ora com desconfiança. O que aconteceu de verdade com a mãe delas? E de onde surgiram, afinal? No mercado da cidade, Dona Zulmira, que fora durante anos amiga de Marina, foi uma das primeiras a se aproximar. Com um sorriso forçado e um olhar que evitava contato, direto disse: Ernesto, Marina, está tudo bem com vocês? E as meninas estão bem? Já pensaram em como vão explicar tudo isso quando elas forem maiores? Sua voz era baixa, mas carregava mais julgamento do que preocupação. Marina sentiu um arrepio gelado percorrer a espinha, mas manteve-se firme. Estamos bem, Zulmira, respondeu com um sorriso contido. Estamos criando nossas filhas da melhor forma que sabemos. Mas mesmo com a resposta serena, Marina sentiu o peso do olhar da outra mulher, como uma lâmina que cortava a leveza daquela manhã. Com o passar das semanas, os murmúrios aumentaram.
Alguns diziam que as meninas tinham o direito de saber a verdade. Outros criticavam, mesmo sem palavras diretas, a decisão de Ernesto e Marina de aceitá-las sem conhecer toda a história. O desconforto, ainda que silencioso, estava por toda parte. Em uma tarde, durante uma visita à casa de Dona Elsa, uma das vizinhas mais antigas da região, a tensão veio à tona. Com olhos severos e uma franqueza cortante, Elsa falou o que muitos só murmuravam. Vocês estão criando essas meninas como se fossem de vocês. Mas e a verdade? E a família delas de sangue? O que vai acontecer quando descobrirem tudo? Marina sentiu o peso da pergunta, mas respondeu com firmeza, segurando a emoção. A gente dá o que tem de melhor. E o que temos é amor. Não dá para mudar o que aconteceu antes, mas podemos dar a elas um lar agora. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas quando olhou para Ernesto ao seu lado e sentiu a mão dele apertando a sua, teve certeza de que estavam juntos naquilo. Esses olhares e julgamentos começaram a afetar mais do que esperavam. As meninas, mesmo pequenas, começaram a perceber o clima ao redor. Sofia, sempre atenta, perguntou um dia após uma conversa atravessada com uma senhora na rua. Pai, por que algumas pessoas olham pra gente daquele jeito? Por que elas ficam olhando tanto? Ernesto, homem calmo por natureza, sentiu o coração apertar. Nunca pensou que teria que explicar o mundo àquelas meninas tão cedo, mas sabia que não podia fugir da verdade. Tem gente que tem dificuldade de entender o que é amor, filha. Mas o que importa é o que temos dentro de casa. E aqui, dentro da nossa casa, só existe amor. E é isso que faz de nós uma família. Mas, à medida que o tempo passava, a pressão aumentava. Quando as meninas começaram a frequentar a escolinha da vila, as conversas se tornaram ainda mais intensas. Alguns pais começaram a demonstrar desconforto pelo fato de Sofia e Clarinha não serem filhas de sangue de Ernesto e Marina. Isso criou um ambiente hostil nas primeiras interações das meninas com os colegas. Essas meninas são diferentes, sussurravam sem nem disfarçar no corredor da escola. A tensão acumulou até explodir durante uma reunião de pais. A diretora, uma mulher de pouca paciência e muita rigidez, levantou o assunto com frieza. Ernesto, Marina, todos aqui sabem da situação. O que essas meninas precisam é de um ambiente saudável, onde se sintam seguras. Eu entendo a boa intenção de vocês, mas a verdade precisa vir à tona. O tom era mais de acusação do que de cuidado. Ernesto sentiu uma indignação tomar conta de si. Levantou-se, olhou nos olhos dos presentes e, com voz firme, respondeu: A única verdade que importa é que essas meninas têm um lar cheio de amor. A gente não deve explicação para ninguém sobre como essa família foi formada. O que importa é o que fazemos por elas todos os dias. E estamos fazendo o melhor. Marina, ao seu lado, sentiu as palavras do marido como um abraço. Naquele momento não era mais apenas sobre aceitação dos outros. Era sobre se afirmar como família diante de quem duvidasse disso. A pressão era grande, mas o amor que tinham pelas meninas era ainda maior. E era isso que os mantinha firmes, como rocha em meio à tempestade. Sabiam que ainda enfrentariam outros julgamentos, mas também sabiam que estavam prontos para resistir, juntos. Aquele dia marcou um ponto de virada para a família. Ernesto e Marina perceberam que, embora buscassem a aceitação das pessoas à sua volta, o que realmente importava era o que se passava dentro da própria casa. Ali não havia espaço para julgamentos, nem para desconfiança. Ali só cabia o amor. E a partir daquele momento, estavam decididos. Enfrentariam o mundo inteiro, de mãos dadas, pelas meninas. As críticas e desconfianças do lado de fora só serviram para fortalecer a vontade do casal de proteger tudo o que haviam construído. A cada desafio, a cada olhar atravessado na rua ou cochicho na venda, Ernesto e Marina se tornavam mais unidos, mais certos do que valia a pena. E com isso, o amor deles por aquelas pequenas florescia mais forte a cada dia. O inverno, aos poucos,
Começava a se despedir, mas ainda deixava seu rastro nas manhãs frias, quando o sol mal riscava o céu e a fazenda amanhecia coberta por uma camada fina de geada. Apesar das dificuldades, Ernesto e Marina estavam imersos na rotina da terra e no novo papel como pais. As meninas, agora com mais de 1 ano, cresciam rápido, mostrando cada uma sua própria maneira de ser. Luísa, a mais velha, era observadora e tranquila. Gostava de sentar nos cantos e olhar o mundo ao redor com olhos atentos, cheia de perguntas e curiosidades. Marta, por outro lado, era uma chama acesa, viva, risonha, sempre pulando de um lado para o outro, fazendo os pais sorrirem com sua alegria contagiante. Aquelas meninas, de um jeito ou de outro, já pertenciam àquele lugar. A fazenda, antes silenciosa, agora era viva por causa delas. Não eram mais as crianças que apareceram do nada. Eram filhas de Ernesto e Marina. Parte da família, parte da história. Numa tarde quente de outono, Ernesto e Marina estavam sentados na varanda, descansando depois de um dia puxado. Marta corria pelo jardim, o vestidinho florido balançando ao vento enquanto soltava gargalhadas. Marina sorriu. Luísa, mais reservada, estava sob a sombra de uma árvore com um livrinho nas mãos. Às vezes, Marina se perguntava o que se passava na cabeça da filha mais velha. Sua quietude contrastava com a energia de Marta, mas ela sabia. Mesmo em silêncio, Luísa estava crescendo, aprendendo e sentindo tudo ao seu modo. Ernesto, disse Marina, olhando para o céu que começava a se tingir de laranja. Você imaginava que a nossa vida seria assim? Eu pensava que ia ser só nós dois, aqui na roça, cuidando um do outro. Mas olha só para elas. Olha o tanto que mudaram. A nossa vida, Ernesto olhou para a esposa com carinho e respondeu com a voz calma. Eu também nunca imaginei, Marina. Mas elas transformaram a gente. O que a gente tinha antes não chega nem perto do que temos agora. Marina assentiu, os olhos marejados de emoção. Às vezes fico pensando, se a Dalva ainda estivesse aqui, o que teria sido delas? E da gente? Sua voz saiu embargada, e uma tristeza atravessou seu olhar. Ernesto, sem dizer nada de imediato, pousou a mão sobre a dela num gesto mudo de conforto. Eu sei que não foi fácil, continuou ele. Perder alguém mesmo sem conhecer toda a história pesa. Mas o que posso te dizer, Marina, é que a gente fez o que era certo. E no fim, isso é o que conta. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu amo essas meninas como se tivessem nascido de mim. E sinto que elas também me amam. Mas às vezes, eu fico pensando se falta alguma coisa para elas. Se elas sentem falta de alguém. E aí me pergunto, será que eu sou suficiente? Ernesto segurou firme a mão dela e olhou nos seus olhos. Você é mais do que suficiente, Marina. Você é a mãe delas. Não importa o que o mundo pense. O que importa é o amor que você dá. É isso que faz elas se sentirem seguras. E pode ter certeza, elas sabem disso. Porque cresceram no amor que você escolheu dar. Não foi um amor forçado, foi um amor escolhido. E isso, minha querida, é o que vale. As palavras de Ernesto entraram fundo no coração de Marina. Ele estava certo. Como sempre, ele via com clareza o que às vezes ela mesma não conseguia enxergar. O amor que eles ofereciam àquelas meninas não precisava de justificativa, nem de explicação. Era sincero, era presente. Era o amor de quem decidiu ficar, cuidar e amar sem limites. E naquele momento, Marina entendeu de vez. Ser mãe não era sobre sangue, era sobre presença. Era sobre o amor incondicional. E isso ela tinha de sobra. A tarde foi passando devagar, e o silêncio entre Ernesto e Marina era daqueles bons, cheio de significado. As meninas brincavam ao redor da árvore. Marta correndo atrás de um passarinho que voava baixinho, enquanto Luí estava sentada com um livro no colo, como se o mundo todo fosse só um pano de fundo para os pensamentos dela. Ver aquelas duas crianças ali, tão cheias de vida e seguras no amor que agora tinham, fez Ernesto e Marina entenderem.
O que eles haviam construído juntos era mais do que uma família. Era uma história de superação, de amor e, principalmente, de aceitação. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, os dois se sentaram na varanda para olhar o céu. Estava limpo, cheio de estrelas, e o brilho das luzes da fazenda parecia refletir a paz que agora morava ali. O frio da noite não conseguia apagar o calor que existia dentro deles. Sabiam que os desafios ainda viriam, que a vida no campo nunca era fácil, mas agora estavam prontos, juntos. Eu te amo, disse Ernesto com um sorriso leve nos lábios. Eu também te amo, respondeu Marina, os olhos marejados de emoção. E eu amo nossas meninas. Esse amor é tudo o que a gente precisa. Ficaram ali, em silêncio, um ao lado do outro, certos de que o futuro poderia ser incerto, mas que enquanto estivessem unidos, o amor seria sempre a base. E assim, a família que formaram se tornava cada vez mais forte. Porque no fim das contas não era o sangue que os unia, era o coração. Era o amor incondicional. O verão ia chegando devagar, trazendo de volta o calor e aquele cheiro bom de terra molhada e vida brotando. A rotina de Ernesto e Marina já era outra, mais leve, mais cheia de sentido. As noites sem dormir, os dias cheios de dúvida, os medos do começo. Tudo aquilo já fazia parte do passado. Agora era só mais um pedaço da história que estavam escrevendo juntos. A casa, que antes era silenciosa e vazia, agora vibrava, com risadas, passinhos apressados e vozes de menina correndo pelo quintal. Marina estava na cozinha mexendo a sopa, enquanto olhava pela janela. Lá fora, Ernesto brincava no campo com Marta e Luí. Era uma cena simples, mas para ela não havia nada mais bonito no mundo. Se alguém dissesse, alguns anos antes, que ela teria uma família como aquela, provavelmente ela teria dado risada. Mas agora tudo parecia exatamente como tinha que ser. Ernesto, chamou Marina sorrindo enquanto se aproximava da janela. Elas estão pedindo mais uma história das estrelas hoje. Ela riu, virando-se para ele com um olhar cheio de cumplicidade. Estão cada vez mais curiosas. Vai ter que inventar algo mais criativo para manter o interesse delas. Ernesto deu um sorriso leve, encostando a mão no vidro da janela, enquanto observava as meninas. Elas não precisam de histórias inventadas, Marina. Elas já são a história mais bonita que a gente pode dar. Aquelas palavras bateram fundo no peito de Marina. De vez em quando ela ainda se pegava pensando se tinha feito a escolha certa, se estava sendo boa o suficiente. Mas Ernesto sempre tinha uma palavra certa, um olhar cheio de força e confiança. Ele nunca duvidou dela como mãe, e era isso que fazia Marina acreditar que estava onde devia estar, fazendo o que devia fazer. Você tem razão, disse ela, com a voz baixa e suave. Eu só preciso lembrar disso mais vezes. A conversa foi interrompida quando Marta apareceu espiando pela cortina, os olhos brilhando. Mamãe, conta a história da estrela perdida hoje, aquela que se encontra com o sol. Ela puxava o braço de Marina com empolgação, e Marina, sem resistir, abriu um sorriso cheio de ternura. Claro, minha flor, disse se abaixando para beijar a testa dela. Mas primeiro vamos jantar um pouquinho. Depois, quando o sol começar a se esconder, eu conto tudinho. Aquela fazenda agora era outra. As mesmas terras que um dia serviram só como lugar de trabalho para Ernesto, onde o suor se misturava com a poeira, agora eram o chão onde florescia uma nova vida. Cada pedaço de chão que ele pisava, cada flor que nascia perto do estábulo, parecia carregar um novo sentido. Ernesto e Marina tinham se tornado, sem nem perceber, os pilares de algo muito maior. A promessa que Ernesto um dia fez a Dalva, quando ela ainda estava viva, nunca foi um peso. Foi uma força. Uma força que se transformou em lar, em cuidado, em risos, em histórias e, acima de tudo, em amor. Enquanto as meninas comiam à mesa,
A conversa entre Ernesto e Marina se aprofundou. Não falavam mais do que tinham vivido, mas sim do que ainda estava por vir. Já pensou em como elas vão crescer? Perguntou Marina, com um leve brilho na voz. Ernesto, como sempre, manteve aquele jeito calmo de quem carrega paz por dentro. Penso nisso todo dia. Mas olha só, a vida delas já tomou outro rumo, não tomou? Agora elas têm amor, têm um lar, têm uma família. O resto a gente constrói com o tempo, como fizemos até aqui. Um ajudando o outro. Marina olhou para ele com os olhos suaves e cheios de carinho. Aquele homem que um dia fora um estranho agora era sua fortaleza. Ao lado dele, as dúvidas pesavam menos. É verdade, respondeu com uma firmeza renovada. A gente vai dar o nosso melhor por elas. E um dia, elas vão entender o quanto foram amadas. O sol se punha devagar, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Ernesto e Marina sentaram-se na varanda com as meninas ao lado, enroladas em mantas, olhos brilhando de expectativa. Conta de novo a história das estrelas, papai, pediu Marta, encostando a cabeça no ombro dele. Ernesto sorriu com ternura e começou a contar. Cada palavra que saía da sua boca vinha carregada de amor, aquele amor sincero e profundo que só cresce com o tempo. A história da estrela perdida que encontrou o sol virou um conto de esperança, de recomeços, de corações que se cruzam mesmo quando tudo parece desfeito. Enquanto a história se desenrolava, o som das risadas das meninas, misturado ao silêncio, cheio de sentido entre Ernesto e Marina, parecia preencher todo o espaço. Era como se o próprio universo parasse para escutar. E ali, naquele fim de tarde manso, com a noite se espalhando aos poucos pela fazenda e as primeiras estrelas surgindo, no céu Ernesto e Marina sabiam. O amor que haviam construído junto com aquelas meninas era a verdadeira estrela da história deles. Uma história que, como aquela estrela perdida, jamais estaria sozinha de novo. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa história também. Obrigado por assistir e até a próxima.